Vontade de Potência de Nietzsche, parte 1, livro 1, aforismo 346. Crítica à mentira sagrada. Acreditar que a mentira é permitida para fins piedosos é a teoria de todos os sacerdotes. Até onde chega isso na prática é o objeto desta análise. Mas os filósofos também, a partir do momento em que analisaram com segundas intenções sacerdotais para se apoderar do governo dos homens, reservaram para eles o direito de mentir. Platão, em primeiro lugar. A mais grandiosa é a dupla mentira desenvolvida por esses arianos por excelência, os filósofos do Vedanta. Dois sistemas contraditórios em todos os pontos principais, mas que se completam, se substituem, se equilibram por razões pedagógicas. A mentira de um deve criar um estado de espírito em que a verdade do outro será ouvida. Até onde vai a piedosa mentira dos sacerdotes e dos filósofos? Convém questionar aqui quais os preceitos de sua pedagogia, quais os dogmas há que inventar para satisfazer esses preceitos. Em primeiro lugar, é necessário ter garantido para si o poder, a autoridade, a credibilidade absoluta. Em segundo lugar, é necessário ter sob controle todo o curso dos fenômenos naturais, de tal modo que tudo o que advenha ao indivíduo pareça determinado por sua lei. Em terceiro lugar, é necessária para eles uma esfera de ação mais extensa, cujo controle escapa aos olhares de seus subordinados. As penas no além, o mundo após a morte e, bem entendido, os meios para chegar à salvação. Devem ainda extirpar a crença no curso natural das coisas. Mas como são gente sábia e prudente, podem prometer uma série de efeitos que apresentam naturalmente determinados por orações ou pela estrita observância de sua lei. Podem, de igual modo, prescrever uma multidão de coisas perfeitamente razoáveis, acrescentando a isso que devem indicar como fonte dessa sabedoria não o empirismo, mas uma revelação ou como resultado de macerações muito duras. A mentira sagrada está relacionada, portanto, em princípio, primeiro, ao objetivo da ação. Dissimula-se seus fins naturais. A razão indica-se como um fim verdadeiro, um fim moral, o cumprimento de uma lei, o serviço a um Deus. Segundo, ao resultado da ação. O resultado natural é apresentado como sobrenatural e, para produzir mais efeito, se prevê outras consequências incontroláveis e sobrenaturais. Dessa forma, cria-se uma noção do bem e do mal inteiramente distinta da noção natural do útil e do prejudicial, do estimulante ou do debilitante. Essa noção, a partir do momento em que se imagina outra vida, pode até mesmo ser radicalmente hostil à noção natural do bem e do mal. Cria-se, enfim, desse modo a famosa consciência moral, essa voz interior que, longe de medir o valor da ação por seus efeitos, julga-a segundo sua intenção e a conformidade dessa intenção com a lei. A mentira sagrada, portanto, inventou, primeiro, um Deus que castiga e que recompensa, que avaliza exatamente o código dos sacerdotes e os envia expressamente ao mundo como seus intérpretes e plenipotenciários. Segundo, um além da vida, onde a máquina de punição funciona com pleno rendimento, e para esse fim a imortalidade da alma. Terceiro, a consciência no homem, como sentimento de que o bem e o mal são fixos, que o próprio Deus fala por sua voz quando aconselha a conformidade com os preceitos dos sacerdotes. Quarto, a moral como negação do curso natural das coisas, redução de todos os fatos a fatos moralmente determinados. A ação dessa moral, isto é, da ideia de recompensa e de castigo, penetrando o mundo todo, única potência, única criadora de toda mudança. Quinto, a verdade como dada, revelada, idêntica à doutrina dos sacerdotes, condição da felicidade e da salvação nesta vida e na outra. Em resumo, a que preço é paga a reforma moral? Eliminação da razão, redução de todos os motivos
ao medo e à esperança, castigo e recompensa, submissão a uma tutela sacerdotal, a um formalismo que tem a pretensão de exprimir uma vontade divina, implantação de uma consciência que estabelece um falso saber em lugar da análise e da experiência, como se o que se deve fazer e não fazer tivessem sido determinados com antecedência, uma espécie de castração do espírito que busca e que ambiciona, em suma, a pior mutilação que se possa imaginar, infligida ao homem sob o pretexto de fazer dele o homem bom. Na prática, toda a razão, toda a herança de sabedoria, de sutileza, de prudência que são postulados do cânone sacerdotal são reduzidos arbitrariamente a um simples mecanismo. A conformidade com a lei passa por ser o fim supremo. A vida não possui mais problemas. Toda a concepção do mundo é manchada pela ideia de punição, a fim de que a vida sacerdotal possa parecer como um non plus ultra de perfeição. A própria vida é caluniada e conspurcada. A ideia de Deus representa uma maneira de se voltar contra a vida, de criticá-la, até mesmo desprezá-la. A verdade é transmutada em mentira sacerdotal. A aspiração à verdade converte-se no estudo da Escritura, meio para tornar-se teólogo.